Em 7 de fevereiro de 2025, voltamos à linha de frente tensa entre a Federação Russa e a Ucrânia. Este conflito contínuo continua a evoluir no assentamento de Anhivka, perto de Kurashov. Nos últimos dias, um perfil de frente incomum surgiu, capturando a atenção de observadores e soldados. As forças ucranianas mantêm certas casas ao nordeste de Anhivka, enquanto outras unidades ucranianas permanecem em uma zona cinzenta ao leste, um território precário ainda a ser decisivamente reivindicado. Relatos do local sugerem que esse perfil de frente desenhado reflete a realidade atual, embora com ligeiros ajustes. Hoje, as Forças Armadas russas conseguiram expandir seu controle na linha da floresta, ao longo da estrada T-0515, marcando uma mudança significativa à medida que zonas cinzentas se transformam em zonas vermelhas de domínio russo. Relatos não confirmados indicam uma luta feroz no coração de Anhivka, onde grupos de infantaria russos fazem incursões mais profundas na vila, visando expandir ainda mais seu controle. Voltando-se para o assentamento de Kotliny, ao longo da estrada T-04-6, observamos tropas russas avançando novamente. Eles asseguraram uma área comercial na parte norte da vila, empurrando a fronteira 400 metros para o oeste. Sua infantaria agora fortifica linhas de floresta, com as forças russas visando avançar tanto para o oeste quanto para o norte. Seu objetivo final, a estratégica mina de carvão de Pakrovsk, a leste de Kotliny. Aqui, unidades russas avançaram ao longo dos trilhos da ferrovia, movendo-se até 1 quilômetro em direção a Pakrovsk, fortalecendo assim seu controle sobre áreas de floresta adjacentes à linha ferroviária. Este novo posicionamento alterou a linha de frente, mudando mais zonas cinzentas para vermelhas. Voltando-se para os flancos de Pakrovsk e Mirnograd, particularmente perto da estrada T-0504, os esforços militares russos se intensificam. Após capturar Baranka, eles asseguraram outra região, avançando 750 metros para o norte, perto dos trechos de floresta ao norte de Wasvienka. Mais uma vez, a linha de frente se ajusta, com zonas cinzentas se tornando vermelhas. Blogueiros militares russos afirmam que as forças russas tomaram o assentamento de Verhush, embora o lado ucraniano preliminarmente conteste essa reivindicação. Sem evidências concretas da presença de infantaria russa, a área permanece em mãos ucranianas por enquanto. Apesar de mais de um mês de campanhas agressivas ao longo da estrada T-0504, as forças russas ainda não alcançaram avanços significativos, com apenas Vienka e Baranevka caindo em seu domínio. O Túnel 504 permanece intacto, mas a especulação surge de que a liderança militar russa pode em breve reforçar seus esforços com unidades adicionais. Com a intensidade de janeiro diminuindo, o exército russo continua seu ataque ativo em Pakrovsk, embora as seções do sul de Donbass tenham se acalmado. A pressão russa diminuiu notavelmente na frente de Kursk após a retirada das tropas norte-coreanas, levando a menos desenvolvimentos ao longo dessa linha. Várias fontes sugerem uma grande reagrupação russa, possivelmente em preparação para uma vigorosa campanha de primavera. Esta campanha visa consolidar o controle sobre cidades como Pakrovsk, Mirnograd, Kaspiar, Kupiansk e Suja, no Oblast de Kursk. Apesar do conflito em andamento, o governo russo parece pronto para continuar sua ofensiva nos próximos meses, lançando dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo. O exército russo parece disposto a persistir na guerra, a menos que surja um consenso diplomático na mesa de negociações. À medida que nos aprofundamos nos eventos em andamento, voltamos nossa atenção para um incidente arrepiante na cidade de Suja, sob controle ucraniano. Na noite passada, uma série de explosões abalou a cidade, resultando na destruição de uma escola de internato. Tragicamente, esta instituição abrigava dezenas de civis, com relatos indicando a presença de aproximadamente 100 indivíduos. A Força Aérea Ucraniana anunciou oficialmente que a escola foi alvo de uma bomba aérea russa, fornecendo imagens que supostamente mostram a trajetória da bomba guiada. Segundo seu relato, a bomba foi lançada por um avião de guerra russo. Em resposta, o lado ucraniano acusou a Rússia de alvejar deliberadamente civis.
No entanto, blogueiros militares russos contestaram essas alegações, sugerindo que as forças armadas ucranianas usaram seus mísseis para atacar o prédio. Eles alegam que a Ucrânia, apesar de controlar Suja, visava prejudicar civis russos e culpar a Rússia pelo ataque. O Ministério da Defesa russo ecoou essa narrativa, acusando as forças ucranianas de orquestrar o ataque. No entanto, a verdade permanece elusiva, pois a verificação é desafiadora. Infelizmente, o ataque resultou em pelo menos 4 mortes civis, com muitos mais feridos. Relatórios militares ucranianos estimam que mais de 20 pessoas possam ter perecido. Esses eventos angustiantes adicionam uma nota sombria ao conflito em andamento, com ambos os lados apontando dedos e a verdadeira narrativa permanecendo obscura. No rescaldo da devastação em Suja, as guerras narrativas continuam a escalar ao lado do conflito físico. A afirmação da Força Aérea Ucraniana de que a escola foi atingida por uma bomba aérea russa, acompanhada de imagens que alegam mostrar a trajetória guiada da bomba, contrasta fortemente com as alegações dos blogueiros militares russos. Esses blogueiros sugerem uma história diferente, na qual as próprias forças ucranianas teriam lançado mísseis para atacar, visando prejudicar civis russos e culpar a Rússia no processo. Esta contranarrativa, apoiada pelo Ministério da Defesa russo, complica ainda mais a situação, tornando difícil para observadores externos discernir a verdade em meio a reivindicações concorrentes. O trágico ataque à escola de internato, resultando em pelo menos 4 mortes civis confirmadas e possivelmente mais de 20 fatalidades, lança uma sombra sombria sobre a região. O custo humano deste conflito continua a aumentar à medida que ambos os lados se envolvem em acusações amargas, e os eventos reais permanecem envolvidos em incerteza. Após este incidente, as Forças Armadas russas lançaram outro movimento agressivo com um ataque de drones no território ucraniano. Dos 55 drones do tipo Shahid-156 implantados, a Força Aérea Ucraniana relatou o abate bem-sucedido de 40, com 13 supostamente caindo. O destino dos drones restantes permanece não relatado, adicionando outra camada de ambiguidade à situação. As cidades e regiões de Kharkiv e Sumy suportaram o impacto deste ataque de drones, levando a danos significativos à infraestrutura civil e exacerbando a crise humanitária nessas áreas. Tais ataques destacam a volatilidade contínua e a precariedade da vida civil em zonas de conflito, onde a infraestrutura é tanto alvo quanto as instalações militares. Além destes eventos, um vídeo separado surgiu mostrando as consequências de um ataque de míssil ucraniano na região russa de Lipetsk, aproximadamente 300 quilômetros da fronteira russo-ucraniana. Este vídeo fornece um raro vislumbre do impacto do conflito no território russo, ilustrando os efeitos de longo alcance das hostilidades. O míssil, identificado como um corpo Marshall do tipo H-22, supostamente caiu dentro da Rússia, sua trajetória sugerindo uma incursão no espaço aéreo russo antes de sua descida. A interrupção resultante levou a apagões locais, problemas de abastecimento de água e distúrbios nas redes móveis, sublinhando as implicações mais amplas do conflito, além das linhas de frente imediatas. Esses incidentes revelam a natureza intrincada e multifacetada do conflito, onde cada novo desenvolvimento adiciona complexidade a uma já intrincada teia de estratégia militar e narrativa. À medida que ambos os lados continuam a lutar pelo controle, não apenas do território, mas da própria narrativa, o verdadeiro custo do conflito é suportado por aqueles pegos em seu caminho. A batalha por opinião pública e simpatia internacional torna-se tão crítica quanto as batalhas físicas travadas no terreno, com cada lado buscando moldar percepções e influenciar resultados. Essa luta contínua nos convida a refletir sobre as questões mais amplas que cercam o conflito. O que impulsiona essa busca incessante por poder e controle? Como o ciclo de violência pode ser quebrado para abrir caminho para a paz? Essas perguntas persistem, instigando um exame mais profundo das forças em jogo e das possíveis vias para a resolução. Ao lidarmos com essas questões complexas, somos lembrados da resiliência do espírito humano, demonstrada por aqueles que continuam a perseverar diante da adversidade. Neste contexto desafiador,
A esperança emerge na forma de histórias de bondade e solidariedade, de comunidades se unindo para reconstruir e apoiar umas às outras. Essas narrativas oferecem um vislumbre de luz, insinuando a possibilidade de um futuro que transcende as divisões criadas pelo conflito. Eles nos lembram que, mesmo em meio à escuridão, há uma capacidade de mudança, de cura e de imaginar um mundo onde a paz prevalece. À medida que continuamos a navegar pelo complexo cenário do conflito russo-ucraniano, fica evidente que a luta não se trata apenas de ganhos territoriais, mas também do controle da narrativa que molda as percepções globais. Esta guerra de narrativas é tão feroz e consequente quanto as batalhas travadas no solo, influenciando as respostas internacionais e o apoio que cada lado recebe da comunidade global. Os incidentes recentes, desde a trágica destruição em Suja até a guerra de drones em desenvolvimento, sublinham a volatilidade contínua e os imensos desafios enfrentados por aqueles que vivem em zonas de conflito. As histórias que emergem dessas áreas são um testemunho da resiliência humana e do espírito duradouro daqueles determinados a reconstruir e ter esperança em meio à devastação. Em Suja, o rescaldo imediato das explosões deixou uma comunidade lutando com a perda e a incerteza. Enquanto as verdadeiras circunstâncias em torno do ataque permanecem envolvidas em relatos conflitantes, o impacto humano é inegável. Famílias foram dilaceradas, e a destruição de infraestrutura crítica exacerbou as dificuldades enfrentadas pelos civis. Em meio às acusações e dedos apontados de ambos os lados, o foco deve permanecer em abordar as necessidades humanitárias urgentes e apoiar aqueles afetados pelo conflito. Os ataques de drones a Kharkiv e Sumy ilustram ainda mais o impacto generalizado do conflito na vida civil e na infraestrutura. Enquanto essas cidades lutam para lidar com os danos, a resiliência de seus residentes brilha em seus esforços para continuar com a vida diária, apesar da ameaça iminente de novos ataques. Cada ataque não só testa os limites físicos dessas comunidades, mas também desafia sua determinação e unidade. No contexto mais amplo, as imagens de Lipetsk oferecem um raro vislumbre do alcance do conflito no território russo, destacando a interconexão da estabilidade e segurança regionais. Como o incidente do míssil demonstra, as repercussões deste conflito se estendem além das fronteiras nacionais, afetando regiões vizinhas e complicando os esforços diplomáticos para resolver a crise. A troca contínua de acusações e contrarrelatos entre a Rússia e a Ucrânia serve para aprofundar ainda mais as divisões, tornando a perspectiva de diálogo e reconciliação distante. No entanto, dentro deste ambiente desafiador, permanece um imperativo para buscar caminhos para a paz. As questões de como quebrar o ciclo de violência e quais medidas podem levar a uma resolução duradoura são cruciais à medida que a comunidade internacional considera seu papel em apoiar os esforços de paz. No cerne dessas considerações está o reconhecimento do custo humano do conflito. As histórias daqueles que vivem na linha de frente oferecem poderosos lembretes da necessidade de empatia, compreensão e um compromisso com a construção da paz. Essas narrativas, repletas de exemplos de coragem e solidariedade, inspiram esperança de que um futuro mais pacífico é possível. Ao refletirmos sobre as implicações mais amplas deste conflito, somos lembrados da importância de nos mantermos informados e engajados. Em um mundo onde a informação é tão poderosa quanto o armamento, entender as complexidades e nuances dos eventos globais torna-se essencial. Ao fomentar o diálogo e promover a conscientização, podemos contribuir para uma comunidade global mais informada e compassiva. Ao concluirmos esta série de relatórios, convidamos você a se juntar a nós na contemplação das maneiras pelas quais todos podemos contribuir para fomentar a paz e a compreensão. Seu engajamento, seja através de discussões, apoio a esforços humanitários ou simplesmente se mantendo informado, desempenha um papel vital na formação de um mundo mais pacífico. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, através das intricadas questões do conflito russo-ucraniano. Esperamos trazer mais análises aprofundadas e histórias que importam, iluminando as questões que moldam nosso mundo. Até nos encontrarmos novamente, cuidem-se e que permaneçamos esperançosos e comprometidos com um futuro
onde a paz prevaleça.